Olá pessoal, uma boa tarde. Estamos aqui para fazer mais uma aula, né? Essa vai ser a nossa quarta aula de matemática e nesta aula nós iremos apenas fazer a correção daquela atividade objetiva que nós fizemos há um tempo atrás. Aquela atividade objetiva é referente à segunda aula nossa. A atividade da terceira aula, que é a atividade das fotos que vocês devem enviar, como eu prorroguei o prazo, eu vou deixar para fazer a correção na próxima semana, tá bem? Então, vou corrigir então somente aquela atividade objetiva que nós fizemos, tá bem? Então, vamos lá. A educação abre portas para a mente que jamais serão fechadas. Autor desconhecido. Vamos começar a resolver as questões. Resolução da primeira atividade na plataforma referente à aula 2. Primeira questão. Marque a alternativa que representa um conjunto de números que só tem números inteiros. Então, nós temos aí as alternativas, a letra A letra B, a letra C e a letra D. A letra A, ela faz parte dos elementos do conjunto. Negativo 2, negativo 4, positivo 6, positivo 1,2, positivo 1. Veja, gente, que sempre que a gente representa um conjunto, citando os elementos desse conjunto, os objetos que fazem parte desse conjunto, nós sempre fazemos com a chave, certo? Nós abrimos a chave e depois, quando nós citarmos todos os elementos, todos os objetos do conjunto, nós fechamos a chave. É assim com todos os conjuntos, tá bem? Então, aqui os elementos, normalmente, a gente utiliza apenas a vírgula para separá-los, né? Aqui nós estamos utilizando o ponto e vírgula porque há existência de números decimais. Os números decimais ele possui já a vírgula do número. Aí, para que não haja a confusão, né, entre a vírgula que separa os elementos e a vírgula do número, nós utilizamos então o ponto e vírgula para separar os elementos. Tá bem? Então, na alternativa A, nós temos os seguintes elementos do conjunto: negativo 2, negativo 4, positivo 6, positivo 1,2, positivo 1. Na letra B, nós já temos os seguintes elementos do conjunto: negativo 4, positivo 1, 0 e negativo 3. Na letra C, nós temos os seguintes elementos do conjunto: 1,4444444 reticências. Essa reticência significa que essa repetição segue infinitamente. Uma dízima, esse número nós chamamos de dízima, o negativo 2, o 0 e o negativo 5. E na alternativa D, nós temos a fração positivo 1/5, negativo 1, positivo 6 e positivo 1. Tá bem? Então, dentre essas alternativas, existe um conjunto que só tem números inteiros. Vamos começando descartando o A, porque a não pode ser, porque nós temos aqui um número decimal. E o número decimal, ele não é um número inteiro. Logo, não pode ser a letra A. Na letra C também não pode, porque nós temos aqui uma dízima, né? Uma dízima periódica, quer dizer, uma dízima que há repetições de números iguais. Nós chamamos de dízimas periódicas. Então, não pode ser a alternativa C. E não pode também ser a alternativa D, porque aqui nós temos uma fração. 1/5 é uma fração e, portanto, não é um número inteiro. Logo, é a alternativa B. Veja só, negativo 4 é um número inteiro, positivo 1 é um número inteiro, 0 é um número inteiro e negativo 3 também é um número inteiro. Então, aí, nessa questão, a resposta correta é a alternativa B. Então, nós marcamos um X e a resposta da questão é a letra B. Tá certo? Vamos continuar, então, para a questão 2. A sequência de números inteiros menores que negativo 4. Então, da mesma forma, nós vamos ter aqui, na letra A, os seguintes números: negativo 4, negativo 5, negativo 6, e segue aí nessa sequência: negativo 7, negativo 8, negativo 9. Na letra B, nós temos negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, e segue essa sequência. Na letra C, nós temos negativo 5, negativo 6, negativo 7, negativo 8, negativo 9, negativo 10, e segue aí também na mesma sequência. E na letra D, nós temos negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0,
1, 2 e vai seguir também nessa sequência. Então nós queremos marcar a alternativa em que represente apenas os números que são menores que negativo 4, ou seja, tem que ser menor que negativo 4. Logo, não pode ser a letra A. Por que não pode? Porque aqui já existe o negativo 4. Aqui tem que ser menor que negativo 4. Negativo 4 não é menor que negativo 4. Negativo 4 é igual a negativo 4. Então, nós não podemos marcar a alternativa A, porque existe aqui a presença do negativo 4. Da mesma forma, também existe aqui a presença do negativo 4 na letra B, não é? Além desses dois números aqui, ó, negativo 3 e negativo 2, negativo 3 e negativo 2 não são menores que negativo 4, são maiores, porque eles estão aproximando do zero, né? Então também não pode ser a letra B. Já a letra C é a correta, porque olha, negativo 5, que é menor que negativo 4, aí vem negativo 6, negativo 7, todos esses aqui vão ser menores que negativo 4. E não pode ser a D, porque, como eu disse aqui, existe a presença do negativo 4, que é igual, e o negativo 3 não é menor que negativo 4. Negativo 3 ele é maior que negativo 4, certo? Portanto, aí, a resposta é a letra C, a alternativa C. Certo, gente? Vamos para a terceira. O oposto de negativo 5. Vamos lá. Aí nós vamos ter as alternativas. 5, negativo 1 quinto e positivo 1 quinto, ou 1 quinto, né? Lembrando que o número positivo, ele não precisa ter o sinal de mais. Então nós temos que saber o que significa ser oposto, né? A ideia de números opostos são números que mudam apenas o sinal. Ou seja, que eles tenham a mesma distância do zero, né? Que são equidistantes dos zeros, mas em sentido contrário na reta. Então, se eu estou falando em negativo 5, o oposto, então, vai ser positivo 5. Logo, é a letra A. Negativo 5 não pode ser, já que é igual, né? E 1 quinto é o inverso de 5, não o oposto. O inverso é 1 quinto. E negativo 1 quinto é o oposto do inverso, ou seja, não é o oposto de negativo 5. Então, não é nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D. A resposta correta é a letra A. O oposto de negativo 5 é positivo 5. Resposta, letra A. Vamos lá. O resultado da expressão negativo 3 mais positivo 4 é igual a... Aí nós temos as alternativas, né? 1, menos 1, 7, menos 7. Aí eu coloquei aqui um balãozinho, né? Para a gente estar lembrando da soma, né? De números inteiros. Quando a gente estiver somando dois números inteiros, nós vamos observar os sinais deles, tá vendo? O 3 ele é negativo e o 4 ele é positivo. Aí a regrinha é a seguinte, se os sinais são iguais, nós vamos somar e conservar o sinal. Se os sinais forem diferentes, nós iremos subtrair e conservar o sinal do maior. Veja que o maior está entre aspas, porque não é bem o maior, é o módulo maior, não é? Nós não olhamos o número em si, mas apenas o módulo, apenas esse númerozinho sem o sinal, como se fosse positivo. Então, nesse caso, os sinais eles são iguais ou diferentes? Aqui é negativo e aqui é positivo. São diferentes. Portanto, nós vamos subtrair o maior, que no caso é o 4, menos o menor, que no caso é o 3. 4 menos 3 é 1, certo? E mantém-se o sinal do 4, ou seja, positivo 1. Logo, a alternativa correta é a letra A, positivo 1. Resposta, letra A. Só lembrar dessa regrinha de sinal quando nós estivermos somando números inteiros, ok? Vamos lá para a questão 5. O resultado da expressão negativo 2 menos negativo 4, aí vai dar os alternativos, negativo 2, negativo 6, positivo 6, positivo 2. Então aqui, para que a gente marque a alternativa correta, não é chegar lá e chutar e marcar o que você acha, não. Matemática não é isso não, gente. Para que a gente saiba qual é a alternativa correta aqui, nós vamos ter que resolver essa expressão. E resolver essa expressão não é simplesmente colocando um número que você acha que é o resultado, não. Existe um procedimento para que seja feito. Neste caso, é uma subtração. Aí eu coloquei aqui a resolução do cálculo. Veja, negativo 2
menos negativo 4. Nós iremos fazer o jogo de sinal. Toda vez que aparecer essa subtração aqui, nós iremos fazer o jogo de sinal. O que é o jogo de sinal? A subtração, ela se torna uma adição, ok? Nós estamos subtraindo aqui em cima. Então, quando a gente faz o jogo de sinal, essa subtração, ela se torna uma adição. E o número que vem do outro lado, ele muda seu sinal. Tá negativo 4, vai ficar o quê? Positivo 4. Então, vai ficar negativo 2 mais positivo 4. Veja que a subtração se tornou uma adição. E aí, agora a gente vai somar esses números. Negativo 2 mais positivo 4. Como os dois números têm sinais diferentes, iremos conservar o sinal do maior, no caso o sinal do 4, positivo, e iremos diminuir, subtrair o maior pelo menor. 4 menos 2 vai dar 2. Positivo, 2. Logo, a alternativa é a letra D. Pessoal, tem que fazer esse cálculo. Não adianta você chegar lá e tentar acertar na doida, na sorte. Não é assim que a gente estuda. Nós temos que realizar o cálculo para determinar qual é o resultado correto e aí sim nós poderemos marcar com segurança. Tá bem? A gente está estudando para isso. Não é para chegar lá e chutar e colocar de qualquer jeito, não. Faz-se a conta. E eu estou explicando como é que faz. Olha lá. Então a resposta aí é a letra D. Tá bem? Vamos para a questão 6. O resultado da expressão positivo 6 mais negativo 4 mais positivo 3 mais negativo 9 é igual a... Então veja, aqui nós já temos uma expressão, ou seja, são 3 adições. Não é só uma conta de 2 números, já é mais números, são 4 números que estão sendo adicionados. Tá certo? Aí aqui tem várias maneiras de você fazer essa conta. Aí temos a alternativa do resultado, né? Alguns professores, eles gostam de ensinar, de explicar a vocês, para que vocês possam somar os positivos com os positivos, depois os negativos com os negativos, e no final você fazer a diferença, né? A soma de um positivo com um negativo. Eu gosto de fazer assim, somar os dois primeiros, e aí ir associando de pares em pares, né? Esses dois, esse com esse, depois esse com esse, e os que sobrarem, né? Uns dois. E fazer uma conta só no final, tá bem? Aí você escolhe como vocês acharem melhor. Eu vou fazer dessa forma, tá certo? Então eu vou somar primeiro positivo 6 mais negativo 4. Como os sinais aí são diferentes, nós conservamos o sinal do maior, no caso o sinal do 6, positivo, e aí diminui o maior pelo menor. 6 menos 4 vai dar quanto? 2. Positivo, 2. Mais. Aí agora eu vou somar esses dois números aqui, ó. Positivo 3 mais negativo 9. Como os sinais aqui também são diferentes, nós iremos conservar o sinal do 9, do maior, negativo, e diminuir, subtrair o maior pelo menor. 9 menos 3 é 6. Veja que nós iremos subtrair se os sinais forem diferentes, tá certo? Se os sinais fossem iguais, nós iríamos somar. Então vai ficar assim, olha, positivo 2 mais negativo 6. Aí agora, para finalizar a conta, observe que os sinais também são diferentes. O 2 é positivo e o 6 é negativo. Então nós vamos diminuir. 6, que é maior, menos 2, vai dar 4. E mantém-se o sinal do 6, negativo 4. Logo, o resultado aí dessa expressão é negativo 4. E, portanto, a letra D. Certo? Resposta, letra D. Vamos para outra questão, questão 7. Vamos lá. O resultado da expressão, então aqui é a mesma ideia da mesma expressão lá, só que no caso nós temos subtração. Positivo 4 menos negativo 2 menos negativo 3, ok? Então aqui temos as alternativas e aí nós vamos resolver essa expressão para encontrarmos o resultado e podermos marcar aqui a alternativa correta. Então aí, como são subtrações, nós iremos fazer o jogo de sinal. Então vai ficar assim, olha, positivo 4, jogo de sinal, a subtração se tornou uma adição e o número que vem depois muda seu sinal. Então vai ficar mais e o negativo 2 vai ficar mais 2. Aqui da mesma forma, vamos fazer o jogo de sinal. A subtração se torna adição,
mais, e o número que vem depois muda-se o sinal. Então, negativo 3 vai ficar o quê? Positivo 3. Então, aí vai ficar 4 mais positivo 2 mais positivo 3. Então, a gente vai somar aqui os dois primeiros, para depois somar com 3. Tá certo? Nesse caso aqui, como todo mundo aqui é positivo, fica mais fácil somar tudo de uma vez. Não tem erro. 4 mais 2, 6, mais 3, 9. Tá certo? Mas se fossem negativos, vocês poderiam se equivocar e fazer errado, né? Então faça o passo a passo que aí vocês diminuem a chance de erro. Aí foi como eu fiz aqui, ó. 4 mais 2 é 6, 6 mais positivo 3 é 9. Então o resultado aqui deu positivo 9, portanto é a letra C. Certo? Vamos para a oitava questão. Aqui já é uma situação problema, viu? Cuidado, toda vez que vir uma situação problema, vocês têm que ler direitinho para entender o problema para poder resolver. Não é chegar aqui, olhar, nem ler direito e marcar, gente. Tem que ler o problema para depois resolver. Senão vocês não vão conseguir aprender a resolver problemas. E cada problema é diferente um do outro, não é? Então aqui nós estamos explicando a vocês como pensar para resolver os problemas, né? Só que problemas diferentes vocês vão ter que fazer sozinhos, tá certo? Aqui a gente está corrigindo. Então vamos lá, ó. Imagine que uma pessoa tem R$ 500 depositados em um banco e faça sucessivos saques de... Aí vem o primeiro saque de R$ 200, o segundo saque de R$ 100 e o terceiro saque de R$ 300. Aí pergunta, qual o saldo do banco dessa pessoa após o saque? Então veja, quando a pessoa tem uma conta no banco, então ela pode ter um dinheiro lá no banco ou pode ter uma dívida lá no banco, não é? Quando ele tem um dinheiro, a gente diz que tem um valor positivo. Quando ele tem uma dívida, tem um valor negativo. Então, nesse caso aqui, essa pessoa tem R$ 500 depositado, ou seja, R$ 500 positivo. E aí ele foi sacando. Sacar é você ir pegar o dinheiro na conta. É você pegar esse dinheiro que está lá na conta. Então, ele sacou uma vez de R$ 200, sacou outra vez de R$ 100 e sacou outra vez de R$ 300. E aí, saldo, qual é o saldo que é no banco que essa pessoa vai ficar? Saldo é o que ela vai ter no banco no final de tudo isso. Se ela vai ter um saldo positivo, ou seja, se ela tem um dinheiro no banco guardado, ou se ela vai ter um saldo negativo, ela vai ter uma dívida no banco para ser paga depois. Então, o que a gente tem que fazer aqui para resolver o problema, né? Aqui está as alternativas. Aqui nós vamos desmontar uma expressãozinha numérica para que a gente faça essas contas e nós descobrimos qual é o resultado. Então, no caso, como ele tinha 500, então vai ser positivo 500, ó, mais um saque de R$ 200, então menos 200, mais um saque de R$ 100, menos 100, mais um saque de R$ 300, menos 300. Aqui fica mais fácil, gente, eu vou somar as dívidas, viu? Tudo que ele sacou antes. Então ele vai ficar com R$ 500 na conta, mais todo o valor que ele sacou. Como ele sacou 200, depois sacou 100, depois 300, no total, se a gente somar aqui esses três números, né, vai dar R$ 600. Então uma conta que tinha R$ 500, ele sacou 600. Logo, ele vai ficar devendo quanto para o banco? R$ 100. Então, esse saldo é um saldo de uma dívida de R$ 100 ao banco, ou seja, ele está devendo ao banco R$ 100, porque ele sacou R$ 100 que ele já não tinha. Então, está devendo ao banco R$ 100. Alternativa D, menos 100. Ok? Então, é a resposta D. Muito bem. Vamos para a questão 9. Lembrando que são 10 questões, né? Aqui na questão 9, nós temos uma tabelinha. É um probleminha parecido com esse do banco, né? Um pouco mais detalhado, com mais operações, né? E aí ele pergunta o seguinte: observe a tabela que representa o extrato de uma conta bancária. Portanto, o saldo final é igual a... Então veja, o extrato é um documento que o banco entrega quando você tira, né, o extrato, constando tudo que você fez na conta. Se você depositou, se você sacou, se você pagou alguma coisa. Então tudo vem constando na conta aí durante um período. Então aqui esse extrato é do dia 20 ao dia 22. Então o que está constando? Olha, no dia, aqui nessa primeira coluna está os dias que aconteceu o movimento. E aqui está o histórico. O que é o histórico? É o que foi feito. Se foi saldo, se foi um saque, se foi um depósito, se foi um pagamento, alguma coisa. Tudo que foi feito é o histórico. Aqui é o débito, né? O que foi debitado.
ou seja, que foi retirado da conta, e aqui é o crédito, é o que foi colocado na conta. O débito seria os nossos números negativos, e o crédito seria os nossos números positivos. E no final está o saldo, que é o que ficou na conta. Então vamos fazer a leitura aqui rápida dessa tabela. No dia 20, aqui está constando o saldo anterior de R$200 negativo, ou seja, nesse dia, esta pessoa aqui estava devendo R$200 no banco. Estava lá com saldo negativo de 200. Aí no dia 21, ela sacou mais R$100 no banco, ok? Aí depois, nesse mesmo dia, depositou um cheque, ou seja, entrou na conta, né? Foi um depósito de cheque de R$180. E no mesmo dia, houve outro saque de R$70. Então veja, no dia 21 ela sacou R$100, entrou um cheque para ela na conta de R$180 e houve outro saque aí de R$70. Continuando, no dia 22, houve um depósito, né? Depósito de saque, ou seja, ela colocou R$200 na conta, 200 de crédito, e houve dois saques, um de R$55 e houve outro saque de R$100. E aí quer saber qual é o saldo final. Então a gente tem que fazer uma série de contas aí para saber qual é o valor que ficou no banco aí. Então, existem várias formas de fazer esse cálculo, né? Uma maneira que eu achei mais fácil é a gente somar as dívidas, tá certo? Não é a única maneira, claro, é uma das maneiras de resolver esse caso, essa questão, esse problema. É a gente somar as dívidas, né, os débitos. Então a gente vai somar, no caso, o débito de 200, que já tinha devendo, já estava devendo antes, negativo 200, mais um débito de 100, mais um débito de 70, mais um débito de 55, mais um débito de 100. Então a conta ficou assim, ó, menos 200, mais negativo 100, mais negativo 70, mais negativo 55, mais negativo 100. Ou seja, eu estou somando todos os débitos, todos os custos, né? Todas as dívidas que essa pessoa teve. E aí essa soma, facilmente, a gente consegue resolver, deu R$525. Ou seja, ela está devendo, ela tem uma dívida no banco de R$525. Então agora a gente vai somar também os créditos, tudo que entrou na conta dela para abater nessa dívida. Então vamos lá, os ganhos, né? Coloquei aqui ganhos, ou crédito, o que entrou na conta, é o dinheiro dela. Então é R$180 pelo depósito aqui no dia 21 e também teve outro depósito de saque no dia R$200. Então somando aí dá R$380. Ou seja, ela gastou na conta R$525 e tem somente um ganho de R$380. Vamos fazer a diferença, né? Verifique-se que a dívida dela é maior. Portanto, o saldo final dela vai ser uma dívida, vai ser um número negativo, vai ser um saldo negativo, ou seja, vai estar devendo ao banco. Então, aí fazendo aí a diferença, 525 menos 380, mantém-se o sinal negativo, que no caso a dívida é maior do que o ganho, então vai dar R$145, ou seja, o saldo final dela, no final aí do dia 22, é de negativo R$145. Tá bem? Ele vai estar devendo ao banco. Geralmente no extrato, gente, não vem essa simbologia de negativo. Geralmente vem uma simbologia de D, né? Ou C. C é contábil e D é descontado. O D significa descontado. Ou seja, foi descontado na conta. Ok? Vamos para a última questão. É a resposta B. Muito bem, pessoal. Vamos para a questão 10. E última questão. Qual foi a variação de temperatura de uma cidade que passou de 8 graus Celsius abaixo de zero para negativo 2 graus Celsius abaixo de zero? Então veja, quando a gente fala em variação, a gente está falando de diferença da final com a inicial. Neste caso, qual é a diferença da temperatura que ficou no final, menos a diferença, menos a temperatura inicial. Ou seja, a conta é essa. Negativo 2 menos negativo 8, que a temperatura que ficou final é negativo 2. E a temperatura que estava inicial era negativo 8, que é 8 graus Celsius abaixo de zero. Então vai ficar negativo 2 menos negativo 8. Fazendo o jogo de sinal, negativo 2 mais positivo 8. Como os sinais aqui são diferentes, diminui. 8 menos 2 vai dar 6. Questão A, resposta A. Ok? Então é isso, pessoal. Até sexta-feira nós iremos fazer a correção da outra atividade. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.